Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reflexão semanal que nós estamos veiculando pelo YouTube e pelo Facebook. Nós somos da Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes. Então é sempre com muita satisfação, com muita alegria que damos início às nossas reflexões e aos nossos aprendizados. Antes, porém, quero falar para vocês que também nós temos as nossas palestras presenciais na casa. Então, toda quarta e todo sábado, iniciamos então pontualmente às 19 horas as nossas palestras. Por isso que nós aconselhamos você chegar um pouquinho antes, uns 20 minutinhos já para sentar. Nós temos lá uma preparação de ambiente, uma musiquinha com algumas mensagens passando, e é a forma de nós nos desligarmos temporariamente dos nossos problemas e focar naquilo que nós viemos buscar. Então, a nossa palestra presencial tem duração de 40 minutos, depois nós temos 20 minutos de leitura das psicografias, mensagens obtidas na reunião dos nossos trabalhos nesses dias, e depois vocês descem para o tratamento médico espiritual. Tratamento esse nada mais é do que um passe, o equilíbrio dos nossos centros de força. Então é muito importante também, além dos nossos estudos e das nossas reflexões, poder vir aqui presencialmente nas nossas palestras, ouvir as nossas psicografias e passar pelo tratamento. Mas aqueles que estão impossibilitados de fisicamente estar aqui na Seara de Jesus, podem então acompanhar o nosso conteúdo semanal das nossas palestras. Então, antes de nós iniciarmos, convido a todos que fechem os olhos. Vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão, que sempre possamos colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando toda palestra, nós estudamos um capítulo do livro Urgência, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o título de hoje, como vocês estão vendo, é o apoio mágico. Nós vamos entender um pouquinho o porquê do tema apoio mágico. E então eu trouxe para vocês, como vocês estão vendo, um trecho inicial desse capítulo, que vamos ler juntos. Em nos referindo aos obstáculos com que nos defrontamos na Terra, é preciso haver atravessados experiências de vastas dimensões espirituais para entender a significação de semelhante auxílio. O apoio mágico, assegurando a paz de quantos se disponham a usá-los nos momentos difíceis. Então, já nesse primeiro parágrafo, nós estamos verificando que para nós termos força, resiliência, de todos esses obstáculos, dos problemas, das dificuldades que enfrentamos na Terra, nós precisamos ter a convicção e a certeza da reencarnação, da pluralidade das existências, onde nós vamos adquirir cada vez mais força, mais disposição, mais ânimo para combater essas batalhas diárias que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada. E no segundo parágrafo diz o seguinte: crises nos surpreendem a todos. Algumas aparecem sob a forma de barreiras materiais. Outras se vinculam aos problemas da enfermidade ou da desencarnação. Existem, no entanto, outras muitas que nos chegam de rijo, ou seja, dureza sobre o coração. Então, meus irmãos, aqui nós o Emmanuel comenta sobre as crises, diversas crises que passamos, sempre no cotidiano da nossa existência. Então, ele distingue algumas questões materiais, outros com relação a problemas de enfermidade, a falta de entendimento com relação à morte, do efeito morte,
Que nós aprendemos que apenas que é apenas a morte do corpo físico, o espírito vive, né, da experiência da doutrina espírita, né, com relação às nossas psicografias e todos os nossos estudos que demonstram a existência então da lei da reencarnação. E além disso também nos deparamos, né, quando fala, né, nesse trecho, né, do Rijo sobre o coração da dureza, às vezes da incompreensão, da ingratidão, que é inato do ser humano ainda em evolução. Nós vamos encontrar muitas situações que nós podemos considerar uma crise naquele momento, diante de todos esses problemas elencados então por Emmanuel nesse capítulo. E por falar então de crise, olha só, no momento que nós vivemos, nós oscilamos demais. Temos minutos como se tivesse um verdadeiro céu na nossa vida, tudo em ordem, mas também tem alguns momentos de verdadeiro caos. Então nós temos aqui, essa dualidade, né, desses conflitos de situações. E como falamos em crise, então as crises, meus irmãos, nós observamos o seguinte, que são momentos, né, em que aquilo que consideramos, entre aspas, normal, não está acontecendo. Momentos, então, em que situações, de certa forma, fora da normalidade, acontecem coisas que nos incomodam. Então, nós vamos entender que estamos passando por uma crise, aquele momento de inquietude. Mas, no estágio de evolução em que nosso planeta se encontra, né, que estamos passando num momento de expiação e prova, rumo ao mundo mais regenerado, as crises, meus irmãos, as crises são naturais. Lógico, segundo a cada natureza dessas crises, como já foi dito anteriormente, e são relativamente constantes. E como sempre falamos, né, a Terra é o nosso planeta escola de provas e expiações. Então essas crises, né, as crises que nele vivemos, são ao mesmo tempo testes e aulas para nós em busca do engrandecimento espiritual, em busca então desse contato, desse convívio com os nossos irmãos, que nós chamamos de próximo. Então, através desse convívio, dessa troca, dessa interação, nós vamos viver então verdadeiros testes e aulas simultaneamente. Então, com tudo isso, né? Então, com todas essas crises, né? Nós aprendemos e conquistamos etapas relevantes na nossa evolução espiritual. Mas como nós estamos vendo aqui, como então gerenciar, como administrar essa crise? Que às vezes temos justamente essa sensação que vocês estão vendo. É pedrada para tudo quanto é lado. É burdoada daqui, é burdoada de lá. Que às vezes falamos, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou resistir? Todos esses tormentos, todos esses problemas. Como que nós vamos gerenciar da melhor forma, né? De forma mais mansa, mais pacífica, todos esses problemas? E o que é engraçado é que cada um de nós vamos encarar a crise de uma maneira. Então, diferentes pessoas vão lidar com as crises de formas distintas, né? Então, existem pessoas que parecem sofrer pouco com situações que facilmente iriam nos agonizar, iriam mexer demais conosco e para eles pouco importa. Passam assim quase até que desapercebido. E tem também outros irmãos, né, que às vezes tornam pequenos problemas grandes catástrofes, né? Parece que o mundo vai acabar, que às vezes na nossa visão são problemas pequenos, né? Problemas irrisórios. Então cada um encara essas crises de uma forma. Então o impacto que a mesma situação então tem em duas pessoas pode ser bastante diferente. Podemos aqui citar o exemplo, uma situação clássica, né, da questão material.
da riqueza material, por exemplo. Alguns têm muitas posses e sofrem terrivelmente com situações que nós julgaríamos até banais, né? Como uma perda de uma viagem para o exterior, né? Não conseguir viajar de primeira classe, ou alguma coisa que nós achamos assim totalmente impossível para muitos de nós. Às vezes para outros uma impossibilidade de trocar o carro por um modelo do ano, né, do ano atual, ou pelo insucesso de algum evento social, a troca do celular de último tipo, que para muitos priorizam como se fosse o fim do mundo, não conseguir fazer essas coisas, e outros nem ligam para isso, né? Como eu disse, outros que têm muito pouco e ainda assim não vê grande problema até em auxiliar o vizinho que perdeu o emprego, em dedicar-se ao bem dos outros e sem serem bastante felizes, e são bastante felizes, né? Ao contrário, né, dos outros, são bastante felizes com aquilo que possuem, muitas vezes apenas uma simples moradia. Cada um, meus irmãos, então, sabe a dor, né, e a situação que traz para si mesmo. Então, todos os que estão na Terra vão atravessar as mesmas crises externas, né, do mundo, comuns, então, à nossa humanidade. Mas tem um detalhe: alguns são pouco abalados por todas essas questões materiais, né? Não se abalam muito com isso. Então, qual a diferença entre os que se impactam e aqueles que, mesmo vivendo uma crise, mantêm-se em equilíbrio? Como será? Vale aí uma reflexão. A crise, meus irmãos, será que a crise tem o poder de nos fazer o mal? E as suas consequências, será que elas são inevitáveis? Cabe uma reflexão para todos nós. Se alguém quiser comentar no chat, também fiquem à vontade. Não é uma aula hoje, mas também temos oportunidade de interagir. Mas então, aproveitando então que nós estamos falando sobre as crises, vamos falar um pouco da crise nas suas origens. Então existe aquelas crises que começam fora de nós, mas que vão nos impactar internamente. E ainda as que começam dentro de nós, que vão nos impactar da mesma forma, só que de uma forma externa, de como nós vamos lidar então com o mundo. Por outro lado, quem já tem uma certa evolução e um entendimento melhor da vida, não vai estar então vulnerável ao que acontece em sua volta. E nem vai depender de aprovação externa dos outros para ser feliz. Essa é a busca. Então, como exemplo, grandes mestres da humanidade não se abalavam com o julgamento exterior de suas ações. E certamente foram bastante criticados pela sociedade da época. Podemos aqui citar vários exemplos. Mas nada disso os abalou. Mesmo os mestres tiveram, em alguns casos, momentos de transformações profundas internas, que os levou, lógico, a mudar a forma que viviam as suas vidas. Podemos falar de vários, mas vamos citar aqui apenas 2 exemplos para nós dessa questão de como eles administravam essas crises. Crises internas, crises externas, né? De como enxergar a vida. Primeiro nós vamos citar aqui, né, Francisco de Assis. Olha só, Francisco de Assis, o exemplo, né, de homem tranquilo, né? Nós podemos ver na sua história, né, Francisco de Assis ainda era um jovem ainda com vários conflitos de ideias, era um jovem que já era de uma família mais abastada, né? Ele tinha posses, tinha tranquilidade material, né? Imerso então nessas vidas, na época, naquelas vidas de prazeres que a riqueza lhe proporcionava.
Mas, diante desses conflitos internos, ele entrou numa profunda crise interna, que mudou então, diante dessa crise, dessas reflexões, mudou a relação que ele tinha com relação ao mundo, essa relação com o mundo material. Então, esse mesmo exemplo, porque ele começou a valorizar as coisas mais simples, ele até relegou as questões materiais para viver de forma simples, com os desígnios de Jesus, com a moral do Cristo, para ajudar o próximo, se prontificou em ajudar o próximo, a dedicar o seu tempo ao próximo. Então, este mesmo exemplo nos serve quando olhamos, então, para essa intensa crítica que esse espírito, Francisco de Assis, sofreu da sociedade durante a sua existência. Então, após essa mudança, ele sofreu demais, sofreu preconceitos, E lógico que tudo isso não teve, foi sem efeito prático de abalo algum para ele. Por quê? Porque ele era convicto, ele se mantinha inatingível aos ataques recebidos. O importante, quando nós olhamos uma figura como Francisco de Assis, pela sua postura, pela sua convicção, pela sua fé naquilo que ele acreditava, o importante, então, não é aonde começa a crise, mas de que forma encaramos ela. De que forma que nós vamos encarar essa crise. Então, meus irmãos, a escolha, embora relativamente óbvia para nós, mas não é tão simples assim. Ela não é simples. Então, às vezes nós procuramos, então, apenas anestesiar para o confronto, para o nosso, desconforto, vamos anestesiar essas sensações da crise, ou nós vamos lidar de frente com ela? Vamos tentar colocar todos esses problemas debaixo do tapete ou encarar de frente? Ou vamos encarar de frente, de forma racional, de forma tranquila, extraindo então a transformação necessária do momento então de dificuldade. Cabe também a reflexão. Temos também um outro exemplo, de Agostinho, Santo Agostinho, o Santo Agostinho que deu exemplos para nós, de atitude diária, Ficou muito marcante, então, mais uma referência, um outro mestre da humanidade, que esse espírito, ele viveu uma experiência de transformação na existência que ele teve aqui, nessa vivência de transformação similar à do Francisco de Assis. Ele ainda nos deixou, Santo Agostinho nos deixou um legado de como lidar com as nossas ações e aprendermos com ela. Por quê? Porque Santo Agostinho sugeriu para nós que ao final de cada dia reflitamos então sobre as nossas ações. Ao dormir, ao deitar, ao colocarmos o travesseiro, a cabeça no nosso travesseiro, refletimos sobre as nossas boas ações, as nossas ações infelizmente não pensadas, Quais foram as ações danosas ao outro, quais que fizeram mal, inclusive a nós mesmos, o que nós fizemos de bom nesse dia. Sugere ainda que saiamos do campo da reflexão, acima de tudo, não basta apenas só refletirmos, que passemos ao campo da prática, colocar em prática, com questões internas para nós. Como poderei ser melhor amanhã? Que erros devo evitar? Como reparar então os enganos cometidos? São essas reflexões então que vamos aos poucos superar as nossas crises cotidianas, nossas crises materiais, nossas crises emocionais. Usando então toda essa forma pragmática desses dois exemplos que nós colocamos hoje, de Santo Agostinho,
de Francisco de Assis. Então, cabe a cada um de nós definir o sentido construtivo e transformador que essas crises podem ter em nossa história de evolução, meus irmãos. Como vamos lidar? Buscando, então, refletir sobre aquilo que precisa mudar primeiro em nós mesmos, a nossa mudança. Depois de mudar a nós mesmos, que nós vamos ver como é que nós podemos mudar o nosso exterior. Então, qual será a nossa escolha face ao momento de crise? Como é que será? Será que vamos nos revoltar ou vamos nos resignar? Será que na primeira crise que é apontado para nós vamos nos revoltar ou vamos nos resignar a Deus pela sabedoria divina para que nos conduza de uma forma melhor? E nos momentos depois, e nos momentos que sucedem à crise, o que faremos? Iremos maldizê-la, esperando que jamais volte a ocorrer, ou refletiremos então sobre ela para entender o seu sentido? Por que nós tivemos que passar por essa crise? Será que foi por más escolhas nossas, através do nosso livre-arbítrio? É isso que nós devemos sempre refletir. Deus nos criou, meus irmãos, para galgarmos a perfeição. Nascemos simples e ignorantes rumo à perfectibilidade, ou seja, rumo à perfeição. Ninguém foi criado perfeito, nenhum espírito foi criado perfeito, nem Jesus. Jesus traçou também os mesmos caminhos que nós estamos traçando agora. Assim, é natural que Deus nos ofereça oportunidades de crescimento. Mas essas oportunidades de crescimento é na forma de obstáculos e crises. Forma de obstáculos e crises para nós superarmos, aprendermos a lidar com as situações através dessas experiências, para que depois conseguimos fazer melhor dessas oportunidades. Mas para nós fazermos melhor, a decisão é nossa, de como vamos lidar, é o nosso livre-arbítrio. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. É certo que não vamos evoluir, vamos apenas ficar estagnados, como também é certo que evoluímos quando apenas as nossas escolhas nos permitam. Então podemos, quando eu falo que nós não evoluímos naquele momento, se ficamos naquele efeito repetitivo de ficar na crise sempre reclamando e não superando, não vamos sair do lugar, não vamos evoluir naquele momento. Mas dependendo da nossa escolha, vamos evoluir e muito. E aqui, olhando aqui, né, essas figuras, temos aqui um resort, temos aqui, né, uma moça e um rapaz aqui estudando, e é justamente a ideia dessa dualidade. Uns pensam que a Terra, a nossa existência, é apenas uma colônia de férias, um resort. Muitos pensam que nós estamos encarnados apenas para nos divertir, sem limites, sem regras e sem disciplinas. Mas estamos também, além que podemos nos divertir também, é óbvio que sim, mas essencialmente estamos aqui para aprender e para evoluir. Então, a nossa encarnação não é justamente uma estância turística, é justamente um curso de graduação. Então, as crises que nela vivemos são testes e aulas simultaneamente. Então, com a crise, aprendemos e conquistamos etapas relevantes. Mas o mais importante não é como já foi dito. Vou repetir, não é onde começam as crises,
mas o que podemos fazer delas. Procurar, então, sempre extrair o melhor dessas experiências para a nossa transformação necessária nesse momento de dificuldade. Então, sabendo disso, o que então você vai fazer quando a crise visitar a sua caminhada? O que você vai fazer? Obviamente, vai aproveitar então essa oportunidade e usá-la como instrumento então de transformação. Agora, também é uma escolha de ficar somente lamentando e desperdiçando energias, maldizendo em torno do pessimismo e do desânimo. Vai depender da escolha de cada um. Ou conseguimos então, diante da crise, aproveitar a oportunidade e usá-la como instrumento de transformação, ou ficar somente se lamentando, né, em torno do pessimismo e do desânimo. Vai depender de cada um. Por isso que Jesus, o nosso guia, nos traz através do Evangelho, das lições do Evangelho, né, lições de ânimo, lições de resignação, para conseguirmos superar todas essas barreiras. Né? Então, através do Evangelho, com o título então de hoje, o apoio mágico, então esse apoio que nos sustenta, justamente através da moral do Cristo, do Evangelho, nós conseguimos sermos mais fortes, temos mais coragem, temos mais fé e resiliência. Então, meus irmãos, sejamos mais serenos, pacientes, mansos e pacíficos e, acima de tudo, resilientes. E a responsabilidade, meus irmãos, das situações de superação é de cada um de nós. Qualquer que seja a crise, faz necessário que enxerguemos Deus dentro dela. E conversando com Deus, a convertamos então a sua presença em nossa caminhada. E vamos fazer da crise a sua amiga na caminhada que leva a Deus. Então, para superar todas essas provas que comumente nos deixam marcas profundas, às vezes em forma de lágrimas, calemos-nos e esperemos, trabalhando e servindo, porque o silêncio construtivo nos fará, como diz o tema, o apoio mágico, mas o apoio mágico da humildade como prega os ensinamentos de Jesus, da humildade em que se levantam no universo todas as bases do próprio amor de Deus. Meus irmãos, ficam todos em paz. Espero que a reflexão de hoje sirva para extrair algum ensinamento para colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.